Problemas existem o tempo todo, né? A própria palavra, ela nos deixou uma evidência de que enquanto estivéssemos nesse mundo, sofreríamos aflições. E assim vai ser enquanto aqui permanecemos. O que nós precisamos é aprender a lidar com os problemas. E o primeiro passo é colocá-lo no seu tamanho correto. Porque o que muitas vezes acontece, a gente superdimensiona o tamanho de um problema. A gente encara aquele problema não no seu real tamanho. E se a gente está com dificuldade de conseguir entender o tamanho desse problema, que a gente peça ajuda. Ajuda para alguém da nossa confiança. Porque quando a gente está dentro do problema, é difícil a gente enxergá-lo realmente como ele é. E pegar alguém que está de fora, que enxerga de fora, consegue nos ajudar a enxergar algo que a gente não está enxergando. Então a gente precisa colocar o seu problema no seu real tamanho. E muitas vezes um problema ele pode ser, às vezes, resolvido ou às vezes reduzido o seu impacto, mitigado, se a gente se posicionar em relação a ele. Muitas vezes o nosso posicionamento já dimensiona o tamanho daquele problema ou às vezes até resolve esse problema. A palavra, ela nos traz um exemplo que eu gosto bastante, que é quando o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, teve que enfrentar um grande problema, que foi o gigante Golias. Ele não acreditava que ele tinha condições de vencer aquele Golias, ele estava com muito medo, ele estava com muito pavor. E aí, em algum momento, Deus deixa ele de lado e traz para o cenário alguém que ninguém acreditava que pudesse encarar aquele gigante, que foi Davi, que ele era pequeno, ele aparentemente não era um homem forte, né? Mas ele tinha um detalhe, ele estava com Deus, ele tinha uma confiança em Deus sem palavras, e ao ter Deus com ele, aquele problema, ele tomou o seu real tamanho, e Davi foi lá e venceu Golias, né? Então, isso nos traz uma lição de que quando a gente tem um problema, a gente precisa colocar Deus junto com a gente. Porque se a gente tiver Deus com a gente, Deus vai fazer com que aquele problema tenha o seu real tamanho. E muitas vezes aquele tamanho vai ser um tamanho tão pequeno que a gente vai resolver ele de uma maneira que a gente não consegue imaginar.